60 milhões de reais jogados fora. Uma piscina onde Pelé nadava, agora tomada por limo e abandono. O castelo cor-de-rosa da Xuxa, onde milhões de crianças sonharam morar, hoje ninguém quer nem de graça. A biblioteca de 80 milhões do Jô Soares apodrecendo em silêncio. E a mansão da eterna Hebe Camargo está literalmente caindo aos pedaços. 5 palácios que já valeram centenas de milhões, 5 lendas brasileiras e uma única verdade chocante. Quando os reis morrem, seus castelos viram prisões que ninguém quer herdar. Prepare-se para conhecer o lado mais sombrio do luxo brasileiro. Se você tem fascínio pelas histórias secretas do luxo brasileiro, se inscreva no Lux Obscura agora. Porque aqui revelamos o que acontece quando os holofotes se apagam e os palácios ficam vazios. Era uma vez uma mulher que transformou cada programa de televisão em uma festa íntima. Hebe Maria Monteiro de Camargo Silva não era apenas uma apresentadora, era uma instituição brasileira. Por mais de 5 décadas, sua risada contagiante e seus bordões marcantes fizeram dela a eterna rainha dos domingos à tarde. Seus programas batiam recordes de audiência e sua fortuna, estimada em dezenas de milhões, refletia décadas de sucesso absoluto na televisão. No auge de sua carreira, Hebe construiu seu reino no Morumbi, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Não era apenas uma casa, era um verdadeiro palácio de 60 milhões de reais. Salões que receberam os maiores nomes da música brasileira, lareiras importadas da Europa, móveis que eram verdadeiras obras de arte. Cada canto daquela mansão contava a história de uma mulher que sabia como poucos o significado do luxo refinado. Mas o tempo, esse senhor implacável, não perdoa nem mesmo as rainhas. Quando Hebe nos deixou em 2012, levou consigo não apenas sua alegria contagiante, mas também a alma daquele palácio. Os herdeiros entraram em longas disputas judiciais, e enquanto advogados discutiam papéis, a mansão começou sua lenta dança com o abandono. Sem os cuidados constantes que um imóvel dessa magnitude exige, rachaduras apareceram como rugas no rosto do tempo. Mofo tomou conta dos salões que um dia ecoaram gargalhadas, e infiltrações mancharam paredes que foram testemunhas de tanto glamour. O mais cruel: ninguém quer assumir esse império em ruínas. Os impostos anuais custam mais que muitas casas inteiras. A manutenção exige milhões, e mesmo os milionários recuam diante desse gigante ferido. Hoje, a antiga casa de Hebe está lá, como uma dama elegante que perdeu seu brilho, acumulando poeira onde antes brilhavam cristais. Se você cresceu nos anos 90, certamente se lembra dela. Cabelos loiros platinados, sorriso que iluminava qualquer tela e uma energia que contagiava crianças em todo o Brasil. Maria da Graça Meneghel, nossa eterna Xuxa, não era apenas a rainha dos baixinhos, era um império. Durante décadas construiu uma fortuna astronômica, shows lotados, produtos licenciados, programas de televisão que eram fenômenos de audiência. Sua riqueza, estimada em centenas de milhões, a transformou numa das mulheres mais poderosas do entretenimento brasileiro. E qual seria a casa perfeita para uma rainha? Xuxa encontrou sua resposta em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Uma mansão cor-de-rosa que se tornou quase tão famosa quanto ela mesma. Não era apenas uma residência, era um parque de diversões particular. Jardins que pareciam saídos de contos de fadas, 2 piscinas gigantescas onde ela gravava seus programas, academia particular, estúdio de gravação e até uma capela. Aquela casa rosa era praticamente um personagem das entrevistas de Xuxa, um símbolo de sucesso que encantava crianças e adultos. Mas mesmo rainhas crescem e mudam de castelo. Quando Xuxa decidiu se mudar para uma mansão mais moderna na Barra da Tijuca, o destino da Casa Rosa ficou incerto. Sem a presença calorosa de sua dona, o imóvel começou a perder sua magia. A localização afastada, que antes garantia a privacidade, agora se tornou um obstáculo para possíveis compradores. Os custos de manutenção eram absurdos para uma casa daquelas proporções. E mesmo sendo um pedaço da história da televisão brasileira,
poucos se interessavam. Durante anos, a mansão que um dia foi cenário de tanta alegria ficou encalhada no mercado imobiliário como um navio sem porto. Quando finalmente foi vendida, o valor estava muito abaixo do que valia quando era o lar da Rainha dos Baixinhos. Hoje, após várias modificações, ela não pertence mais à Xuxa, mas por muito tempo foi apenas mais um exemplo de como até os palácios mais mágicos podem se tornar fardos quando perdem sua alma. José Eugênio Soares não era apenas um apresentador, era um fenômeno cultural brasileiro. Gordo, irreverente, intelectual, Jô transformou a madrugada televisiva num salão literário moderno. Durante décadas, seu programa foi o ponto de encontro da intelectualidade brasileira, onde políticos, artistas e escritores se encontravam para conversas que marcaram época. Sua riqueza não vinha apenas dos contratos milionários, mas de uma carreira multifacetada. Ator, diretor, escritor, humorista. Era um homem de fortunas múltiplas, financeira e intelectual. Em São Paulo, Jô criou seu santuário pessoal, uma mansão que era o reflexo perfeito de sua personalidade sofisticada. Não era ostentação vazia, era refinamento puro. Salas amplas decoradas com arte brasileira, uma biblioteca gigantesca que rivalizava com universidades, móveis que contavam histórias, obras de arte cuidadosamente selecionadas. Aquela casa era mais que um lar. Era um museu vivo da cultura brasileira, onde cada objeto tinha uma história para contar. Quando Jô nos deixou em 2022, levou consigo não apenas sua sagacidade, mas também a alma daquele refúgio cultural. A mansão, avaliada em 80 milhões de reais, se tornou um problema complexo para os herdeiros. Vender um imóvel daquelas proporções não é como vender uma casa comum. É como tentar vender um pequeno país. Os custos de manutenção são astronômicos. Os impostos anuais custam mais que muitas fortunas inteiras. E a localização, embora nobre, é afastada demais para a maioria dos interessados. Sem os cuidados constantes que Jô dedicava ao seu refúgio, a casa começou sua inevitável deterioração. Infiltrações mancharam paredes que um dia foram palco de conversas históricas, móveis se cobriram de poeira e livros que foram consultados por mentes brilhantes agora descansam em silêncio. O imóvel continua no mercado, mas até agora nenhum comprador teve coragem ou dinheiro suficiente para assumir esse palácio cultural em ruínas. Havia uma voz no Brasil que fazia corações pararem, grave, envolvente, capaz de transformar qualquer canção romântica numa declaração de amor. Aguinaldo Timóteo não era apenas um cantor, era o embaixador brasileiro da música romântica. Durante décadas, sua carreira o levou aos palcos mais importantes do país. Seus discos vendiam milhões de cópias e sua fortuna crescia na mesma proporção que sua fama. Era o tipo de artista que construía impérios não apenas com talento, mas com uma conexão genuína com o público brasileiro. No Rio de Janeiro, Aguinaldo escolheu viver à altura de seu sucesso. Uma mansão luxuosa com vista privilegiada para a cidade que o consagrou. Não era apenas uma casa, era o refúgio de um homem que passou a vida inteira cantando sobre amor e agora podia viver cercado de beleza. A estrutura imponente refletia décadas de trabalho árduo, noites nos palcos, discos gravados e o carinho de milhões de fãs que compravam seus álbuns e cantavam suas músicas. Mas quando Aguinaldo nos deixou em 2021, sua partida revelou a fragilidade dos impérios construídos por pessoas físicas. A mansão que antes ecoava suas canções durante os ensaios caseiros, de repente ficou em silêncio. O longo processo de inventário transformou aquele lar em campo de batalha jurídica entre herdeiros, e enquanto advogados discutiam documentos, a casa começou sua lenta dança com o abandono. Sem ninguém para cuidar, a deterioração foi rápida e cruel. Paredes que um dia foram testemunhas de serenatas românticas, agora estão tomadas por mofo. Infiltrações mancham tetos que ouviram ensaios de sucessos inesquecíveis. O mato cresce descontrolado pelos jardins onde Aguinaldo costumava relaxar entre turnês. E o mais doloroso, mesmo sendo a antiga casa de uma lenda da música brasileira, ninguém quer comprá-la. A burocracia, os impostos altíssimos e os custos absurdos de manutenção afastam qualquer interessado.
Hoje, a mansão de Aguinaldo Timóteo permanece fechada, esperando uma solução que pode nunca chegar. Edson Arantes do Nascimento não era apenas um jogador de futebol. Era uma lenda viva, o rei de um esporte que é paixão nacional. Durante décadas, Pelé acumulou não apenas títulos e recordes que jamais serão superados, mas também uma fortuna que o transformou num dos brasileiros mais ricos de sua época. 3 Copas do Mundo, mais de 1000 gols, contratos milionários ao redor do mundo e um patrimônio que incluía imóveis em diversos países. Era o tipo de riqueza que poucos mortais conseguem imaginar. No Guarujá, litoral de São Paulo, Pelé criou um de seus refúgios mais especiais, a famosa Casa do Atleta. Não era apenas uma propriedade de alto padrão, era um santuário onde o rei do futebol podia ser simplesmente Edson. Piscinas onde ele relaxava após temporadas intensas, áreas de lazer que receberam os maiores nomes do esporte mundial, jardins onde ele caminhava pensando nas próximas jogadas da vida. Aquela casa foi cenário de festas históricas, encontros que definiram rumos do futebol brasileiro e momentos íntimos de um homem que carregava o peso de ser ídolo mundial. Mas nem mesmo reis são eternos. Com o passar dos anos, problemas de saúde afastaram Pelé de sua rotina ativa, e a Casa do Atleta começou a ficar cada vez mais esquecida. Quando o rei nos deixou em 2022, levou consigo não apenas sua grandeza, mas também a alma daquele refúgio. Sem os cuidados que um imóvel dessa magnitude exige, a deterioração foi implacável. Hoje, infiltrações percorrem paredes que um dia ecoaram risadas do maior jogador de todos os tempos. Ferrugem toma conta de estruturas que foram testemunhas de conversas históricas sobre futebol. O mato cresce descontrolado ao redor da propriedade e até a famosa piscina, onde Pelé relaxava após conquistas mundiais, está completamente inutilizável. O mais surpreendente, mesmo com todo o prestígio do nome Pelé, ninguém demonstra interesse real em comprar o imóvel. O alto custo de manutenção e a necessidade de reforma completa afastam qualquer possível investidor. A Casa do Atleta permanece esquecida. Um contraste doloroso com a eternidade do legado que Pelé deixou para o mundo. 5 palácios, 5 histórias, uma única verdade. O luxo é tão frágil quanto os sonhos que o constroem. Hebe, Xuxa, Jô, Aguinaldo e Pelé construíram impérios de tijolo e argamassa. Mas esqueceram que casas precisam de alma para se manterem vivas. Hoje essas mansões são fantasmas arquitetônicos, lembrando-nos que nem mesmo os palácios mais grandiosos sobrevivem sem o calor humano que os criou. Talvez a verdadeira lição dessas ruínas douradas seja simples. Construímos casas, mas são as pessoas que fazem os lares. E quando as pessoas partem, levam consigo a única coisa que realmente importa: a vida que pulsa dentro das paredes. A riqueza tem um preço. Aqui nós contamos quanto. Qual dessas histórias mais te impactou? Deixe nos comentários qual mansão você salvaria do abandono se pudesse. E se você quer conhecer mais segredos obscuros do mundo do luxo, se inscreva no Lux Obscura e ative o sininho, porque toda semana revelamos o que acontece quando as cortinas do glamour se fecham.